Salve Rainha, eu sou o Padre Vandemir Meister, moro em Londrina e hoje nós vamos falar sobre Maria, mas qual é a origem do título de Maria como Mãe, Rainha, Vencedora e Educadora, três vezes admirável de Schanstatt? E a pergunta é, de onde surgiu essa devoção a Nossa Senhora com esse título? Depois, qual é o significado deste nome? E a pergunta também muito interessante para nós, quando essa devoção vem para o Brasil e assim rapidamente como ela se espalha no nosso grande Brasil que nós temos. Então a pergunta é, de onde surgiu a devoção a Nossa Senhora com o título Mãe, Rainha, Vencedora, três vezes admirável de Schanstatt? Ela especificamente surge na Alemanha, numa localidade que se chama Schanstatt, o significado em português é lugar bonito, que está na cidade de Wallendar. Essa cidade está ao lado de um grande rio navegável na Alemanha, um rio importante que é o rio Reno. E a devoção a Maria com o título Mãe, Rainha, Vencedora e Educadora, três vezes admirável de Schanstatt, ela inicia praticamente com uma data bem específica, já poderíamos dizer que é no dia 18 de outubro de 1914, quando o padre José Kentenich, que é o fundador do movimento de Schanstatt, que tem a Nossa Senhora com o título Mãe, Rainha, Vencedora e Educadora, três vezes admirável como a patrona, ele reúne, um pouquinho antes desta data, ele reúne um grupo pequeno de jovens ao qual ele acompanhava na formação, esses jovens. E eles buscavam um local próprio para que eles se reunissem e se encontrassem, e ali eles fizessem as suas coisas próprias, né? Os seus encontros, suas músicas, a formação para este grupo de jovens que queria crescer mais na espiritualidade. E com esses jovens o padre Kentenich intui algo que era importante, que não somente eles estivessem levando nas rédeas a sua própria formação, mas que também Maria fosse a grande intercessora de bênçãos e graças para esses jovens. E ele propõe a esses jovens de fazer uma aliança de amor com Nossa Senhora, para que Nossa Senhora estivesse nesse local onde eles estavam. Qual era o local? Uma antiga capelinha de São Miguel, já abandonada, totalmente as paredes bem deficitárias no seu cuidado e muito tempo sem usar. E eles começaram a usar esse espaço ali. E para usar esse espaço eles tiveram que limpar as paredes, caiar, passar cal nas paredes, assim, para matar todos os fungos e deixar mais apropriado para as suas reuniões. E o Padre Kentenich, não é que o Padre Kentenich tem visão, este título ele não vem com nenhuma visão. O Padre Kentenich intui esse momento de que era importante Nossa Senhora estar também acompanhando esses jovens. E propõe para os jovens para fazer uma aliança com Nossa Senhora. Convidar Nossa Senhora a habitar esse local, né, esse espaço bem rústico, essa capelinha pequena, e eles iam oferecer o que eles tinham. Naquele momento, imaginamos em 1914, era um momento bastante de pobreza, de dificuldades, e o Padre Kentenich, ali dando formação para esses jovens, sabe o esforço diário de cada um deles. Ele propõe, vamos tentar nos autoeducar como personalidades livres, fortes, apostólicas. Vamos oferecer esse nosso esforço a Nossa Senhora como a nossa retribuição nesta aliança. Porque uma aliança tem duas partes. Nossa Senhora vai dar a sua parte e nós vamos dar a nossa. A nossa é esse esforço. E aí eles denominaram como capital de graças. Qual é o capital de graças que eu levo para Nossa Senhora para que ela faça a sua parte e eu faça a minha parte? E esta é a particularidade do título de Maria como Mãe, Rainha, Vencedora, três vezes admirável de Schanstatt, porque existe uma solidariedade aqui, Nossa Senhora e as pessoas que fazem aliança com Nossa Senhora. Então há um compromisso também de nós com Maria quando nós invocamos Maria com esse título, que é o oferecimento ao capital de graças. E essa capelinha
vai se tornar o santuário deles, porque o próprio Padre Kentenich, nessa preparação, um pouquinho antes e aí nesse momento e também depois, ele quer mostrar para os jovens que esse local tem que se tornar um local sagrado, um santuário, um local onde vai determinar o futuro. É impressionante como o Padre Kentenich usa essa palavra de determinar o futuro. Então o Padre Kentenich intuía algo grande para o que estava ali iniciando de uma maneira bem insignificante, muito primigênia, né? E o Padre Kentenich já tinha esse feeling com aquele momento. E os jovens fazem esta aliança e começam a divulgar esse local ali como que um local muito especial para eles, para todos aqueles jovens que estão frequentando ali. E eles até então eles não tinham, eles fizeram uma aliança com Nossa Senhora, mas eles não tinham uma imagem específica para colocar na frente, numa parede vazia, que era o que nós temos hoje, que são os santuários da Mãe Rainha. Mas naquele momento era uma capelinha abandonada ali, e eles ali fazendo a sua aliança com Nossa Senhora, levando seus capital de graça ali para Nossa Senhora, e eles queriam um quadro. E eles divulgam que queriam um quadro, não tinham dinheiro, não tinham posses para conseguir um quadro ali para colocar na parede. E um dos professores no colégio escuta que eles buscavam um quadro de Nossa Senhora. E numa viagem ao sul da Alemanha, esse professor encontra num antiquário o quadro que nós conhecemos hoje da Mãe Rainha, encontra esse quadro pintado por um pintor que se chama Luigi Crocchio, que é um italiano, e ele encontra esse quadro e ele compra no antiquário, traz esse quadro para Schoenstatt e ele oferece para os jovens. E os jovens, quando veem o quadro da Nossa Senhora, ficam totalmente maravilhados pela beleza que tinha o quadro. E eles se identificaram de primeira mão com o quadro e colocaram na parede daquela capelinha bem básica ainda. E eles começaram a usar o nome de Mãe Três Vezes Admirável. Não tinha outros nomes, simplesmente Mãe Três Vezes Admirável. E com o passar do tempo é que vai sendo incluído outros adjetivos nesse nome, que é o que nós temos no dia de hoje: Mãe, Rainha, Vencedora e Educadora, Três Vezes Admirável de Schoenstatt. E eles colocam este quadro e a partir daí começam a divulgar essa devoção. Principalmente esses primeiros jovens têm que enfrentar a Primeira Guerra Mundial e vão para o campo de batalha. E lá eles começam a divulgar esse nome, surge uma primeira revista e nessa revista também se aproveita para divulgar esse título de Nossa Senhora aí no espaço onde ela circulava, que era no espaço de guerra, no campo de guerra, como também algumas famílias que estavam mais próximas ali de Schoenstatt e que estavam acompanhando este momento que estava acontecendo de espiritualidade ali no Vale de Schoenstatt. E também só para nós registrarmos que o quadro da Mãe Rainha, esse que nós temos aqui, ele é colocado no santuário no ano de 1915, no mês de abril. Então os jovens fazem uma aliança com Nossa Senhora ali dentro do santuário, mas o quadro, esse que nós temos aqui, a forma dele, ele vai praticamente quase um ano depois ser entronizado no santuário. E a partir daí eles começam a divulgar o título, e o que está por detrás do título, que é esse tema da aliança de amor com Nossa Senhora. E o outro elemento para nós desbravarmos é qual é o significado específico do nome Mãe, Rainha, Vencedora e Educadora, Três Vezes Admirável de Schoenstatt. É um nome comprido, mas esse nome comprido ele tem um sentido. Cada palavra dessa ela tem um significado próprio, ela vem recheada com muita vida por detrás.
Então vamos começar com a primeira palavra, que é mãe. A palavra mãe é um título muito antigo atribuído à Nossa Senhora. Já no início da igreja, na época de Jesus Cristo, no alto do Calvário, Jesus Cristo diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, a partir dessa passagem do Evangelho, a palavra mãe ela vai sendo usada por todos os cristãos de uma maneira fácil, porque se ela é a mãe do Salvador, ela é minha mãe. Né? Então a gente como que se oferece como filho para ela é nossa mãe adotiva. E a outra palavra que nós podemos ver agora é rainha. O nome rainha procede basicamente porque atribuímos Cristo é o rei. A imagem de Pantocrátor, Cristo rei. Se Cristo é rei, quem é a sua mãe? Se ele vem de uma linhagem nobre, a sua mãe também não tem nobreza? Talvez ela não tenha título, mas ela não tem uma nobreza? Então aí se começa também a chamar Maria de rainha. Quando se atribui a máxima plenitude dos títulos terrestres a Cristo, que é rei, então ela é a rainha, ela vai participar deste reinado do seu filho, sendo a sua mãe. Então aí começa a se divulgar muito este nome de rainha, especialmente na Idade Média. Esse nome ele vai abranger toda a igreja facilmente, vai entrar na alma das pessoas. Agora a pergunta é: quando que é colocado no título de Mãe Rainha, 3 vezes admirável, deixando a palavra rainha? Nós sabemos, como eu comentei no início, que os jovens simplesmente chamavam Mãe 3 vezes admirável e não mais. E quando é que entra essa palavra rainha? A palavra rainha vai entrar numa data muito específica, no dia 10 de dezembro de 1939, quando é feita uma coroação no quadro de Nossa Senhora. E o contexto era que naquele momento estava reinando o nazismo com a sua nefasta ideologia, e isso apremiava aquelas pessoas que tinham a devoção à Mãe Rainha 3 vezes admirável. Eles olhavam para Nossa Senhora e diziam: a Senhora é a vencedora, com a Senhora nós seremos vencedores frente a essa ideologia nefasta. Então a palavra rainha vem neste contexto da ideologia do nazismo. E depois é acrescentado a palavra vencedora. Então, no desenvolvimento da espiritualidade de Schoenstatt mundo afora, houve muitas dificuldades empreendidas, dificuldades vencidas, e olhando para trás, o Padre Kentenich com a família de Schoenstatt vê como Nossa Senhora vai realizando milagres de transformação, milagres de conquista, e querem reconhecer este título a Nossa Senhora. E aí acrescenta o título de vencedora, e esse acréscimo se dá no ano de 1966. E agora vem uma outra palavra que não é muito usada no título de Nossa Senhora, mas de vez em quando a gente escuta, ou às vezes a gente vê em livros, que é a palavra educadora. Mãe, rainha, vencedora e educadora. Então a pergunta é: de onde vem essa palavra educadora? Vem justo do Padre Kentenich. O Padre Kentenich enfatizava a importância de Nossa Senhora na educação. Ela é a nossa educadora, ela é a nossa formadora. O Padre Kentenich sempre olhava Maria como essa que nos prepara, nos forma na espiritualidade para o seu filho. E especialmente em um determinado momento dentro da espiritualidade, o que é denominado segundo documento de fundação, no ano de 1939, o Padre José Kentenich começa a usar essa palavra com muita frequência. E por isso, de vez em quando, ouvimos educadora, ou lemos essa palavra nos livros aí. E agora vem a palavra 3 vezes admirável, né? Mãe, rainha, vencedora, educadora, 3 vezes admirável. O título
três vezes admirável vem do latim, que quer dizer Mater ter admirabilis. E foi dado a Nossa Senhora no sul da Alemanha, numa localidade que se chama Ingolstadt, através do padre Ren, que era um padre jesuíta, e ele tinha um grupo de jovens que ele acompanhava na formação, que eram os famosos jovens congregados marianos. E o padre Ren, ele tinha alguns dons místicos, acompanhando esses jovens que estavam cantando naquele momento a ladainha. Quando eles chegaram na palavra Mãe Admirável da ladainha, ele teve uma experiência mística e pediu para o coro parar e voltar novamente a cantar esta palavra. E eles cantaram 3 vezes e ficou esse nome atribuído à imagem que é conhecida hoje como o ícone Salus Populi Romani. Então, a esse ícone aí é reconhecido o título Maria 3 vezes admirável. Por que 3 vezes admirável? Porque se cantou Mãe Admirável 3 vezes nessa experiência mística do Padre Ren. E o Padre Kentenich, que lia muito, e ele se encontrou com essa expressão mariana na figura do Padre Ren, com jovens, transformando esses jovens aí vão empreender uma grande cruzada mariana no sul da Alemanha, e ele vê ali um exemplo para ele dar para os jovens com quem ele estava trabalhando. Esses jovens também, com Maria, deveriam empreender uma nova transformação da realidade. E ele traz esse título já no primeiro momento que aqueles jovens que selaram em 18 de outubro de 1914, selaram aquela aliança, e ele já traz essa história, já traz toda essa experiência que ele tinha lido sobre o Padre Ren, o padre jesuíta. E a última palavra, Mãe, Rainha, Vencedora, Educadora, 3 vezes admirável, de Schoenstatt. Uma palavra difícil de pronunciar em português, mas essa palavra está no nome porque essa devoção à Nossa Senhora, ela se origina numa localidade na Alemanha, num bairro, poderíamos dizer, que se chama Schoenstatt. E a palavra Schoenstatt, traduzido para o português, significa lugar bonito. E este bairro, Schoenstatt, fica na cidade de Wallender. Wallender é uma cidade que está próxima ao rio Reno, que é um grande rio, um rio navegável na Alemanha. E agora vem a outra pergunta. Quando é aproximadamente que chega ao Brasil esta devoção à Nossa Senhora com o título Mãe Rainha Vencedora, 3 vezes admirável de Schoenstatt? Poderíamos colocar como uma data aproximada o ano de 1935, quando as Irmãs de Maria são enviadas para o Brasil através do Padre Kentenich. Ele envia 12 irmãs para vir trabalhar no Brasil. E essas irmãs, elas trazem a imagem, trazem santinhos e começam aqui no norte velho do Paraná, mais especificamente em Jacarezinho, nessa região, a difundir Maria com o título Mãe Rainha 3 vezes admirável de Schoenstatt, E a partir daí essa devoção vai para a cidade de Londrina, Santa Maria. Logo em seguida é construído um santuário também em Santa Maria, e com isso aqui fomenta mais a divulgação de Nossa Senhora com este título. E lentamente vai sendo divulgado, mas algo que ajuda ou ajudou essa impregnação em todo o Brasil com este título foi através da campanha da Mãe Peregrina, fundado pelo servo de Deus João Esposobon no ano de 1950. A partir daí ele começa a fazer pequenas imagens da Mãe Rainha com este modelo, mais pequenas, e começa a enviar nas famílias, e lentamente este projeto missionário começa a se expandir no Brasil, e especialmente
poderíamos dizer que na década de 70, 80 para cá, começa a se expandir de uma maneira mais veloz. E com isso, ajuda também a propagar no Brasil essa devoção. E outro momento que também poderíamos considerar aí é o Terço dos Homens, que é outra realidade bastante popular, aonde está sendo divulgado bastante o título de Nossa Senhora como Mãe Rainha Vencedora, 3 vezes admirável de Schoenstatt. Então vamos pedir a bênção de nossa querida Mãe de Deus, Nossa Senhora, para que a gente cada vez mais possa ir crescendo nessa relação com Nossa Senhora e entendendo os títulos, porque atrás de cada título tem uma graça especial. Não vamos misturar todos os títulos e dizer tudo é a mesma coisa. Não, não é isso aí. Isso aí é mais fruto da ignorância que nós falamos isso facilmente. Mas cada título de Nossa Senhora tem uma importância fundamental por detrás. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa querida Mãe Rainha, vencedora e educadora, 3 vezes admirável de Schoenstatt, de todos os anjos e santos, que Deus Trino nos abençoe, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.